Fala galera, tudo tranquilo? Vamos aqui para mais uma aulinha, né, dentro do nosso tema aqui, né, do nosso tema 4 agora, tá? A Titio tá iniciando aqui o tema 4, que é a parte que vai falar de biologia das plantas e dos animais. Em qualquer prova da VUNESP que você esteja analisando, esse é o tema 4. De boas? Você pode olhar o edital de qualquer uma. Unifines, Unicerrado, CEUB, FEMA, UFJ, Humanitas, Moinhos de Vento, qualquer faculdade que seja a VUNESP que elabora, esse é sempre o tema 4 lá do edital, porque essa lista de conteúdo nos editais é sempre a mesma e é um tema muito importante, que é a biologia das plantas e dos animais. Aqui o titio vai ser assertivo, aqui o titio vai lançar para você apenas o que cai, então é um negócio que a gente vai conseguir estudar até rápido, tá? Até rápido, se a gente estivesse falando de uma preparação para o Enem, por exemplo, seria o triplo da quantidade de aulas, né? E aí você deve estar estranhando meu cenário. Uai, Maicon, tá diferente? Você estava num cenário azul na minha aula passada, agora tá num cenário preto. Eu apenas troquei o cenário, tá, galera? A gente deu uma aprimorada aqui nas questões de áudio, de vídeo, né? Trocamos o cenário, mas estamos na mesma era cronológica aí, tá, galera? Essas aulas aí que estavam no cenário azul estão absolutamente atualizadas, não se preocupem, tá? Não é porque eu troquei o cenário que significa que eu gravei uma coisa num tempo, outra no outro muito distante, não. Tá tudo dentro do mesmíssimo cronograma, tá tudo absolutamente atualizado aí dentro da nossa plataforma, não se preocupa, que é só você sentar e estudar, não, você não precisa ter outra preocupação. De boas, moçada? Então nós vamos aqui para esse tema biologia das plantas e dos animais, que é um tema bacana, que é um tema que cai muito, que é um tema que é fácil de aprender, que é um tema que eu consigo recortar para você muito direitinho o que a VUNESP cobra. Então, moçada, é sem história triste, aqui é estudar, é rápido, é direto, você vai conseguir sem problema nenhum. De boas, moçada? Bora, bora então, Maicão. Então me apresenta essa aula aí, Maicão. Olha só. Pum. Aí o titio vai ter que dar uma trocadinha aqui de lugar, né? Porque senão eu vou ficar mal posicionado aí pra sua câmera. E aí a parada é a seguinte, moçada. Bora dar uma olhada nesse negócio, Maicão. Bora. Biologia das plantas e dos animais. Olhem só. Primeira coisa que nós vamos sacar, moçada. Ciclo de vida, tá? Ciclo de vida e a classificação mais elementar, né? Das plantas e dos animais. Começando, claro, pelas plantas, né? Então, ó, deixa eu localizar aqui para você. Estamos falando de reino plantae. Amém, moçada? Estamos falando de reino plantae. E aí a parada é a seguinte, moçada. Quem tá no reino plantae, certo? Lembra-se sempre, ó. Briófita tá no reino planta. Pteridófita tá no reino plantae. Gimnosperma tá no reino plantae. E Angiosperma tá no reino plantae. Tá bom? Quem é briófita? É o musgo, o lodo, né? Que você conhece aí na sua casa aí, quando tá chovendo, nos locais que fica mais úmido, né? Pteridófita é a samambaia. Tá aqui, ó. Samambaiazinha de Buenas. Gimnospermas são os pinheiros, né? As plantinhas aí que não tem flor e não tem fruto. E as angiospermas são as árvores que têm flor e fruto. Aqui no Brasil são a maioria das plantas que você conhece. Pé de manga, pé de acerola, pé de piqui, enfim, qualquer plantinha que você conhece aí que dá flor e que dá fruto. Esses exemplos você precisa memorizar. E aí eu já vou lançar um negócio aqui para você, ó. Quando a gente fala de alga, a alga não tá aqui, tá, moçada? No reino plantae. E a VUNESP, ela gosta demais de cobrar classificação, certo? Gosta demais da conta de cobrar classificação. Por que eu tô fazendo questão de explicar para você que a alga não tá aqui nesse rolê? Porque é o seguinte, moçada, muitas vezes a VUNESP vai colocar para você um textinho, um contextinho lá, ppp, papapá, sei lá, um tanque de peixe, né? E tal, e lá nesse tanque de peixe tinha várias espécies de algas, né? E aí vai te cobrar, por exemplo, em que reino que as algas estão, por exemplo. Aí você vai falar assim, a alga faz fotossíntese, parece planta, é planta, pum, taca a planta lá. Não pode, tá, galera? Claro, principalmente nas questões que são discursivas, porque a questão nem te lembra
porque geralmente as questões de marcar X, elas te lembram um pouquinho o conteúdo, né? Aqui não, ele vai te perguntar assim, em qual reino, de qual reino participa a espécie citada? Aí vamos supor que ele estava falando de uma espécie de alga. Você se confunde ali por um minuto, lança Plantae. Errou pra caramba. E errou tudo, tá? Porque se você colocou alga lá, você errou simplesmente tudo, tá? Então, ó, lembra, alga não está no reino Plantae, tá? Na classificação mais antiga aí, né, que é essa de Linneu, que a gente geralmente é a que a gente utiliza nas provas, a alga está no reino Protista, tá bom? Mas vamos lá. Então, lembra-se sempre dos exemplos, tá? Lembra sempre dos exemplos. Exemplo, por exemplo, de briófita, são os musgos, né? Tem as hepáticas também, as anthocerófitas também são outros exemplos. Mas aqui, a VUNESP, ela não gosta de cobrar os exemplos muito escrotos, tá? Ela gosta de cobrar os exemplos mais tranquilos. Então, quando eu tô falando aqui de briófita, você vai se lembrar do musgo, tudo bem? Do musgo aí, da sua... que dá na sua casa. E deixa eu apagar aqui que eu tinha acabou fazendo coisa feia aqui, né? Então a gente vai se lembrar sempre dos musgos quando eu tô falando de briófita. Tá beleza, moçada? Então a coisinha que você tem que lembrar, ó. Briófitas são plantinhas de porte pequeno, são plantinhas sempre pequenininhas, e elas são pequenininhas exatamente porque elas não apresentam vasos condutores, tá? Então isso aqui pode ser cobrado pela banca VUNESP. As briófitas são sempre de porte pequeno. Justifique isso biologicamente, porque não apresenta vasos condutores, tá? Se não apresenta vaso condutor, então é uma plantinha que tem dificuldade de crescer, porque ela tem dificuldade de distribuir água, tá? E se tem dificuldade de distribuir, também tem dificuldade de armazenar. Então ela sempre vai viver em ambientes úmidos e em ambientes sombreados. Se a plantinha vê sol, ela vai desidratar o tempo todo, né? Então ela vai, obviamente, morrer, tá? São plantinhas que têm estratégia de reprodução sexuada, tudo bem? Agora a gente vai ver o ciclo de vida. E é uma plantinha que não possui, aqui era um izinho, né? Possuir é brincadeira, né? Não possui, né? Flores ou frutos, tá? Então, são plantas que fazem reprodução sexuada, depende de produção de gametas, etc. Agora a gente vai ver, tá? Mas são plantinhas que não têm flor e fruto, que são estruturas de reprodução lá nas angiospermas, tá? Meninos, olhem só. O que está nesse slide, você vai decorar, tudo bem? Ó, na parte aqui de briófita, ó, o que está nesse slide... Epa, volta, 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 volta. Ó, o que tá nesse slide, tio, vai circular aqui de amarelo. Tudo que tá aqui você precisa memorizar, mesmo, tá? Tô falando isso, dessa necessidade de memorizar isso em briófita, mas também em pteridófita, gimnosperma e angiosperma, tá beleza? Outra coisa que você já precisa memorizar de cara, tá? Aí falando de pteridófita, tudo bem? Em pteridófitas, você precisa decorar primeiro o exemplo, tá certo? Então tá aqui, ó, são os pinheiros, né? As cipestres, né? Mas a VUNESP, gente, ela sempre cobra o exemplo mais trivial, mais tranquilo, o mais comum, o que você mais observa, tá? Então, em pteridófita, você vai memorizar aí que são os... Desculpa, eu falei pinheiro, né? Não, são as samambaias, tá? Vixe, mas o Maicon viajou muito aqui, hein, galera? Vixe, muita aula gravada. Aí você vai ficando meio topeira, né? Mas são samambaias, tá? Lembra que pteridófitas são as samambaias. Primeira coisa que você precisa memorizar: não tem o quê? Semente. Memoriza isso, tá? Por que que você tem que memorizar que essa plantinha não tem semente? Né? Porque isso aqui vai fazer toda a diferença na estratégia reprodutiva dela. Porque, veja, a briófita ela é uma plantinha que reproduz na água, e a pteridófita também é uma plantinha que depende de água para reprodução. Então, semente é uma estrutura que surgiu para a plantinha reproduzir no seco, tá certo? Ah, então, se não tem semente, a reprodução dela é dependente da água, tá bom? Outra paradinha, galera. Essa aqui já tem vaso condutor de seiva, ó. Por isso que é uma planta que consegue crescer mais. E tá aí uma coisa que a VUNESP poderia te cobrar.
comparativamente, as pteridófitas costumam ser maior que as briófitas. Por quê? Aí você naturalmente tem que lembrar, tá? Que é por conta de que as briófitas não têm vaso condutor, tá? E a pteridófita tem. Pteridófita é plantinha que não tem flor, não tem fruto, não tem grão de pólen. Pólen é outra estrutura que serve para a plantinha reproduzir no ambiente seco, tudo bem? Bom, a pteridófita ela reproduz, aí já assim, já tem uma variedade de hábitat, porque é uma planta que é um pouquinho mais independente da água para se reproduzir, embora não seja totalmente, tá? E ela é uma plantinha homosporada. De buenas, moçada, muito fácil. Isso trabalhamos com pteridófitas. De novo, o que está nesse slide, você vai decorar. Tudo bem? Aí a gente entra nas gimnospermas, ó. Gimnospermas. Esses sim são os pinheiros, né? As cipestres, né? O tio ia falando esse negócio errado, né? Mas memorizem o exemplo, tá? Pinheiros, tudo bem? Na escala evolutiva, são as primeiras plantinhas a produzir semente. Gente, semente não tem esse acento, tá? Eu peguei esse quadro comparativo aqui, muito conveniente aqui do Google, mas às vezes ele vem com uns negócios errados, tá? Então é a primeira plantinha a produzir semente. Então é a primeira plantinha que reproduz no seco, tá bem? É a primeira plantinha que consegue se reproduzir aí no ambiente seco, tudo bem? Ela já vai ter órgãos vegetais verdadeiros, tá? Então já tem raiz, já tem caule, já tem folha. Isso aqui é importante você memorizar. Tem raiz, tem caule, tem folha, mas não tem flor e não tem fruto, tudo bem? Pertence ao grupo das coníferas, né? Aqui é importante você lembrar desse nominho, porque é uma reprodução, né? É uma classificação, desculpa, tá? Então, ser conífera é uma forma de classificar essas gimnospermas, então você lembra desse nome, porque ele pode aparecer aí na prova, tá? E não tem necessidade de água para fecundação, ó. E se não tem necessidade de água para fecundação, é porque é uma plantinha independente de água para reproduzir. Tudo bem? Então, já é uma grande diferença aqui da gimnosperma para pteridófita e para biófita. Tudo bem? Visto as gimnospermas, vamos ir para as angiospermas. Angiospermas são as plantinhas que produzem, ó, raiz cálica, fruto, produz semente, mas isso aqui a gimnosperma já produzia, né? E a coisa mais importante aqui das angiospermas é que ela é uma plantinha que produz flor, tá bom? Então, angiosperma aqui, ó, você vai memorizar que ela sempre tem flor e ela sempre tem fruto. Então, FF, né? Os trem que começa com F são características das gimnospermas, tá? Ela tem uma classificação ainda entre monocotiledônia e dicotiledônia, que a gente vai estudar mais pra frentinha, tudo bem? E neste grupo aqui você tem o exemplo das suas plantinhas que são frutíferas, né? Como, por exemplo, pé de manga, pé de acerola, pé de goiaba, pé de tudo quanto é coisa que você possa imaginar. Tranquilão, galerinha? Deixa o tio posicionar aqui melhor. Ó, então, essa primeira apresentação, tá? É o que tem de filé, tá? Para essa nossa introduçãozinha aqui, dessa nossa aula de biologia de plantas. De novo, Maico, o que tem neste slide, você precisa memorizar se você quiser passar na VUNESP. Aqui está o que mais cai. Tudo bem? O que mais cai na prova, então memorizou, tá aí. Moçada, porra, é isso aí, moçada. Tá aí, tá bom? Agora o titio vai lançar para vocês mais algumas coisinhas, tá certo? Que costumam cair, tá bem? E depois que a gente vê essas outras coisinhas que costumam cair, eu vou encerrar esta nossa aula, porque aqui você já tem um spot, né? Você já tem um bloco de conhecimentos que vão cair. O que é que você vai fazer depois que o titio terminar? Você vai pegar a sua apostila e você vai bater este conteúdo na sua cabeça. Por quê? A maioria das provas da VUNESP, você já tá ligado, tem questões discursivas, tá? Nível 1, nível 2, tem
poucos processos seletivos dos mais de 40 que a VUNESP elabora são de marcar X, como a CEUB, por exemplo, é de marcar X. Mas cai as questões da mesma natureza, tá? Então o que eu tô falando aqui serve para a CEUB perfeitamente. Agora, questão de marcar X, ela te dá lembretes. Então, você não precisa ter tanta atenção em decorar conceito. Quando eu estou falando de questões discursivas, aí essas questões elas já exigem aquele conceito dentro da sua cabeça. Então você tem que lembrar do exemplo de imediato, tá certo? Por exemplo, se uma questão fosse de VOF, a questão de VOF poderia falar assim para você, ó, por exemplo, em rios, quando você vai atravessar um rio pisando nas pedras, você escorrega na pedra, por exemplo. E isso se dá porque ali naquela pedra tem algumas plantinhas do grupo das pteridófitas, por exemplo. Olha, eu estou falando de musgo, estou falando de lodo. Não é pteridófita, é briófita. Mas vamos supor que uma questão, por exemplo, de VOF lá, lançou pteridófita. Você já fica. Isso já te. Pteridófita é grupo de planta. Deixa eu ver aqui como é que era. Tem brió, tem pteridófita, tem briófita. Não, a briófita vem antes da pteridófita. Então, essa plantinha pequenininha, mais simples, que dá na beira do córrego, é briófita, não é pteridófita. Ponto, matou a questão. Mas nota que a questão te jogou um lembrete. Tudo bem? Agora, se é uma questão de escrever, o que vai acontecer? O cara vai falar assim, ó. O cidadão, quando vai atravessar o rio pisando pelas pedras, ele escorrega. A que grupo de plantas pertence essa plantinha na qual você escorregou? Aí o cara vai, porra, mas quais são os grupos de plantas? Aí o cara começa a entrar. É monocotiledônia, é dicotiledônia, e começa a pensar em fotossíntese, em tudo quanto é coisa que ele sabe que é de planta, entendeu? Então, os conceitos têm que estar muito bem decoradinho. Quais são os 4 grupos de planta? Briófita, pteridófita, gimnosperma e angiosperma. Pronto. Exemplo de briófita, musgo. Isso tem que estar imediato. Exemplo de briófita, musgo. Exemplo de pteridófita, samambaia. Exemplo de gimnosperma, pinheiro. Exemplo de angiosperma, tudo quanto é planta frutífera. Pede coisa, pede acerola, pede abacate, pede tudo quanto é trem. Tranquilão, galerinha? Entenderam como é que é a paradinha? Então, esses conhecimentos que estão nesse slide, eles têm que estar diretão na sua mente. Tudo bem? Não pode vacilar com isso. Ok, galerinha? Bora então para mais um spotzinho aqui de conhecimentos que você tem, tá? Bora. Ó, vamos mudar de cadeira, ó. Rapaz, mas isso aqui vai me dar um gravando desse jeito aqui, eu vou ficar com as coxas grandes, eu vou ficar muito bem treinado nessa parada, né, galera? Aqui já virou uma musculação. Bora, moçada. Olha só. E agora, Maicão? O que eu tenho que ver aqui do ciclo de vida de pteridófitas? Olha só. Quando eu olho para essa imagem, eu tô vendo um ciclo de vida complexo pra caralho, não é? Eu vou simplificar aqui para vocês, porque o que é o simples é o que a VUNESP costuma cobrar, tá bom? Olhem só, primeira coisa, eu tô falando de briófita, então você vai se lembrar que eu tô falando de musgo, tá? Bora. Ó, isso que eu tô circulando aqui agora é o gametófito. Amém? Em briófita, o gametófito ele é N. Tudo bem? Ele tem só um conjunto cromossômico. Amém, galerinha? Agora vocês vão pensar o seguinte com o titio, ó. Deixa eu circular esse N aqui que vai ser melhor para você, ó. Ele é N. Tudo bem? Bom, isso aqui é a fase permanente, tá? A briófita é quem tem exceção. Então, o gametófito é permanente só na briófita. No resto é tudo a fase permanente é o esporófito. Tudo bem? Gametófito, olha o nome, gametófito. Gametófito produz o quê? Gameta. Tudo bem, galerinha? Então, pronto. O gametófito é a fase permanente e ele produz gameta. Agora vamos pular para esse pedacinho aqui do ciclo. Agora eu completo ele aqui com vocês. Olha só. Então aqui eu tenho um gametófito de uma plantinha. Beleza? Aqui eu tenho um gametófito de outra plantinha. Isso aqui é o que vigora, é a fase permanente. Tudo bem? O que vai acontecer, moçada? O gametófito produz gameta. Então,
eu vou produzir aqui os gametinhas, que eu chamo de anterozoide no que seria o masculino, tá? E eu chamo de oosfera no que seria a fêmea, beleza? É esquisito falar macho, fêmea e planta, né? Eu sempre me incomoda. Mas vejam vocês, ó. O que esse gametófito vai fazer? Vai produzir gametas. Tranquilo? Sem segredo nenhum. Pera aí, só um pouquinho, gente. Meu negócio aqui, meu mouse aqui, deu uma sumidinha. Ó. Então, ele produz gametas. Ele produz gameta por mitose, tá? Então, junta um gameta N com outro gameta N, certo? E vai formar uma estrutura 2N. Essa estrutura 2N vai ser o esporófito. Tudo bem? Então, de onde esse esporófito vem? Da junção dos gametas lá. Esses gametas, eles se movimentaram, o anterozoide no encontro da oosfera, aqui, ó, eles se movimentaram por nadando, né? Então, através da água, tudo bem? Então, meu esporófito é 2N. É, por meiose, aí a meiose é sempre para produzir esporo, não é para produzir gameta. Em planta, o gameta se produz por mitose, tá? O esporo, então, por meiose. Você já viu meiose e mitose no nosso curso, né? Então vai produzir esporos N. Se você ainda não tá por dentro, ai, Michael, eu tô confundindo o que é mitose e meiose, tem que voltar nas aulas anteriores lá da plataforma, tá, moçada? Para revisar isso aqui. Mas enfim, ó, eu tinha uma cápsula aqui 2N, né? Aqui tem é 2N esse meu esporófito. Ele sofreu meiose, formando esporos que são N, tudo bem? E esses esporos que são N vão originar novíssimos gametófitos. Tranquilo, galerinha? É facinho de entender essa parada, não é? Bora ver aqui então, ó. Deixa o titio apagar isso aqui pra gente fazer um refresh, tá? Deixa eu apagar tudo. Ó, então, o que que você tem que lembrar aqui, ó? Primeiro, fase duradoura. É gametófito na briófita e só na briófita. No resto é tudo o esporófito, tá? O esporófito, então, é a fase passageira, tudo bem? Esse gametófito, ele é N, olha aqui, ó. Gametófito N, o esporófito é 2N, lembra disso. Gametófito produz gameta, então o gametófito aqui, ó, produz gameta masculino, anterozoide, aqui vai ter uma oosfera aqui dentro, juntou um com o outro, tá? Eu vou formar exatamente esse esporófito aqui, que é 2N, tá bom? Esse esporófito vai sofrer meiose, vai formar esporos, e os esporos vão formar novos gametófitos. Pronto. Memorizou estas pequenas informações que o tio passou para você, você tá entendido de ciclo de vida das briófitas, tá? O que que vai cair na prova? Qual é a fase permanente, qual é a fase duradoura, qual é a fase duradoura, qual é a fase passageira, tá? E onde é mitose, onde é meiose, tudo bem? Só isso. O resto é marcha, bala, tá bom? Ó, falando de pteridófita, esse ciclo de vida, ó. Falando de pteridófitas. Ó, o esporófito, ele é 2N. Então lembra que agora a fase permanente, a fase duradoura, é esporófito. Tudo bem? O esporófito tem um esporanjo, nesse esporanjo rola meiose, então lembra que o resultado de meiose em planta é sempre a formação de um esporo, tá bom? Esse esporo vai originar um prótalo, que é uma fase passageira. Esse prótalo é o próprio gametófito, tá? Gametófito N. Então lembra que isso aqui é a fase passageira, tudo bem? Gametófito produz gameta, né? Então produz oosfera, produz anterozoide, juntou um com o outro, o fenômeno que a gente chama de fecundação, né? Em qualquer espécie, virou um zigoto, né? Um primeiro estágio aí embrionário, né? Isso. E aí formei um esporófito adulto. Pronto. Simples, rápido e prático. O que é que você tem que memorizar? Que o esporófito é a fase duradoura e que o esporófito ele é 2N. Tudo bem? Lembra disso. Ele vai sofrer meiose para formar esporo. Lembra? Meiose em planta forma esporo. O esporo gera um gametófito. Tá bom? O gametófito produz gameta, junta os gametas, forma outro esporófito. Pronto. Tudo que eu tinha que saber de ciclo de vida de pteridófita para a VUNESP,
Tá sabido, tá? Pra VUNESP, pra VUNESP. Deixa eu falar um negócio aqui pra você. Isso eu tô falando, meninos, para a VUNESP, tá? Se eu tivesse falando de outros processos seletivos, seria outra parada, tudo bem? Só que todo mundo que tá aqui nesta plataforma vai fazer prova da VUNESP. Unifines, Unicerrado, CEUB, Moinhos de Vento, Albert Einstein. Nossa, é tanta faculdade da VUNESP que eu esqueço, né? Mas isso é que cai na VUNESP. Se eu estivesse dando aula para outro processo seletivo, eu ia descrever muito mais esse ciclo, ia falar muita coisa a mais do que isso para vocês decorarem. Amém, moçadinha? Bora mudar de lugar de novo. Ê, Maicão, mas esse negócio aí tá foda. Eu vou melhorar essa configuração aqui, meninos. Ó, ainda fiquei foi pouco fora, ó. Ó, tem que ficar mais pra dentro aqui. Pra você ficar vendo a minha cara feia. Às vezes é até melhor, né? Vocês podiam deixar um comentário aí pra mim, falar assim, Maicão, você podia fazer só o slide sem sua cara, que era até melhor pra nós, né? Às vezes a gente ficava mais feliz não vendo cara feia de professores como você. Muito bem. Ciclo de vida das gimnospermas. Aí aqui nós já estamos falando dos pinheiros, tá? Aqui, gimnosperma, eu tô trabalhando por desencargo de consciência, mas eu tenho muita convicção de que ciclo de vida nem cairia, tá? Porque ele é muito simples, né? Ó, aqui eu tenho uma araucária jovem, certo? Isso aqui é o esporófito, beleza? Neste esporófito você encontra cone masculino, cone feminino. Cone em gimnosperma é o nome da estrutura reprodutiva. Tudo bem? Bom, o que vai rolar? Formação de grão de pólen. Grão de pólen já é gameta, tá bem? São gametas masculinos, certo? Bom, juntou estes gametas, né? Você vai formar um embriãozinho, tudo bem? E esse embrião, claro, quando crescer e desenvolver, vai virar uma araucária jovem. Lembrando vocês, galera, grão de pólen, ó, presta atenção no grão de pólen. Ei, mas ficou ruim minha riscação aqui, peraí. Ó, fazendo aquela parte de ressaltar o que cai na prova. Grão de pólen é o gameta que, quando surgiu, proporcionou reprodução em meio terrestre, tá? Então, a presença, a existência desse grão de pólen, juntamente com a semente, né, são estruturas que possibilitam reprodução em meio terrestre, tudo bem? Então, foco nisso, tá bom? Foco nisso, quando eu tô falando de gimnosperma. Cone masculino e cone feminino são órgãos reprodutivos de gimnospermas, tá? É o que seria a flor na angiosperma, mas não é flor, tá? Lembra-se disso, não é flor. Tá, e a planta em si é o esporófito, o gametófito é uma fase muito curta, muito perene de pteridófitas para frente, tá? Então a gente nem ressalta. Tranquilão, moçada? E aí, por último, vem as nossas queridas angiospermas, que são as plantas que produzem flor e fruto. Tudo bem? Eu não acho que vai cair ciclo de vida aqui na VUNESP, tá? Por quê? Porque na VUNESP é muito mais fácil eles cobrarem, por exemplo, função de flor enquanto órgão reprodutivo, tá? Função de flor enquanto função evolutiva da flor, né? Porque aí atrai polinizadores. A flor é um órgão que a existência dele facilita muito o processo reprodutivo. Então, a reprodução das angiospermas é muito mais eficiente do que das outras, exatamente por ter uma flor que vai atrair um polinizador, etc e tal, tá? Então, meninos, como é muito improvável, eu não vou ficar batendo com vocês aqui no ciclo de vida, até porque ele é muito simples. Uma flor produz um grão de pólen, esse grão de pólen é disperso através de um agente polinizador, que pode ser vento, pode ser água, mas pode ser um inseto, pode ser um morcego, pode ser um passarinho. Quando esse grão de pólen chega na outra flor lá, que vai ser a flor feminina, ocorre um processo de fertilização, né, que é o encontro dos gametas, masculino e feminino. Isso vai formar um embrião, tá? Esse embrião vai ficar envolto numa semente, essa semente vai ficar envolta num fruto, e esse fruto aqui já é uma estrutura que serve para dispersão, né? Quer dizer, serve para atrair alguém que vai
comer esse fruto e levar esse fruto a quilômetros e quilômetros de distância, né, e tal. Mas quando a semente encontra condições favoráveis, ela germina e vira plantinha adulta. Isso aqui é muito simples, isso aqui é coisa de quarto ano do ensino fundamental. Então nem cai, tá? Eu tô passando o ciclo de vida aqui para vocês para exatamente não ficar capenga, não ficar manco, não falar de três ciclos, sendo que tem quatro, tá? Aí, moçadinha, o que que vai rolar? Ó, vimos essa parte de ciclos de vida. Nós acabamos de compor aqui um spotzinho de aula. Dentro dessa aula, você tem muito conteúdo que vai cair no vestibular da VUNESP. Nas próximas aulas, ó, o Titio vai discutir com vocês mais um bocadinho de coisa. Olha só, o Titio vai discutir com vocês ainda, ó, nas próximas, tá? Aí nós vamos falar de estratégia de reprodução assexuada das plantas, né, no meu próximo spotzinho dentro desse tema. Vamos falar de tecidos vegetais, tá? Vamos falar ainda de algumas coisinhas relacionadas à fotossíntese, algumas coisinhas que a gente ainda precisa ressaltar, tá bem? Mas isso a gente vai ver nas próximas aulas. Por enquanto eu tô com uma aulinha aqui de meia hora, vou encerrar ela por aqui, tá? E a gente se vê nas nossas próximas aulas. Mas aí eu já tô te deixando uma tarefa aqui agora, tá? Primeira coisa que você vai fazer, você vai pegar a sua apostila e você vai reler esses mesmos conceitos. Isso aqui vai estar em 2, 3 páginas aí da apostila, é muito rápido. Você faz uma memorização aí rapidinha e que precisa. Você precisa fazer isso porque é necessário, tá? Esta aulinha que o Titio tá gravando aqui, eu também vou compartilhar ela no YouTube, como uma amostra aí pra galera do YouTube, tá? Então, você que é do YouTube, que não é da nossa plataforma, eu peço a você que fique aqui no YouTube, tá? Se inscreve no canal, clica no sininho, porque direto a gente coloca aqui uma amostrinha ou outra. É claro que o conteúdo principal mesmo, ele tá na nossa plataforma, tá certo? Então, o conteúdo grosso mesmo, ele tá, obviamente, dentro da nossa plataforma. Então, quem quer estudar completaço é na plataforma. Por falar nisso, deixa eu já te mostrar aqui um negócio. Mas como é que eu posso acessar essa plataforma? Ó, eu fazendo coisa errada de novo. Ó, vou ter que mudar de lugar de novo. E, gente, mas o professor tá com dificuldade, hein? Olha só. Moçada, essa é a nossa plataforma do nosso curso preparatório para a VUNESP. Quando eu tô falando aqui de plataforma, é a plataforma onde a gente hospeda exatamente essas aulas que eu tô colocando aqui para vocês, tá? Ó, deixa o Titio fazer. Ó, vou mostrar pra vocês como é que a gente edita o negócio aqui ao vivo, ó. Ó, pra mim tirar esse interruptor que vocês estão vendo aí. Aí, ó. Aí sim. Galera, aí a parada é a seguinte, olha só. Você que quer ter acesso a essa nossa plataforma, você vai me mandar uma mensagem nesse número que você tá vendo aí na tela, ó. DDD 62 98312 4004, tá? Neste númerozinho aí, ó, ó, agora tá melhor. Ó. Nesse númerozinho aí, você vai me mandar uma mensagem, tá? Falar assim, Maicon, eu quero passar na VUNESP. Eu vou te mandar o link para nossa plataforma. E nessa plataforma você vai encontrar aula de todas as matérias, tá bom? De todas as matérias, tá certo? Biologia, física, química, tudo que você precisa. Me manda uma mensagem aí agora, tá bom? DDD 62 98312 4004. De boas? Então, galera, o Titio vai se despedindo de vocês aqui. Eu vejo vocês na nossa próxima aula. Tchau, tchau. Gorinha. Tô aqui, ó, no próximo vídeo. Falou!